Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda na parte geral, vamos falar agora sobre os princípios relacionados aos delegatários, começando pelo princípio da independência, disposto no artigo 28 da Lei 8935. E ele fala que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Esse princípio ainda pode ser dividido em independência externa ou interna. Em relação à independência externa, também conhecida como independência orgânica, ela diz respeito à parte institucional. Portanto, faz referência ao fato da instituição não ter interferência de outros órgãos em sua atuação. E é importante frisar que essa instituição, ou seja, as serventias, não possuem essa independência, pois, conforme já vimos anteriormente, as serventias são fiscalizadas pelo Poder Judiciário, e isso a gente viu detidamente nas aulas sobre fiscalização que você pode acessar clicando no link acima. No entanto, é importante lembrar que mesmo tendo a fiscalização do Poder Judiciário, as serventias não pertencem à estrutura do Judiciário, conforme vimos quando estudamos o regime constitucional das serventias e dos delegatários. E como vimos quando falamos de sua criação, apontamos que essa é de iniciativa privativa dos tribunais de justiça, que deve ser formalizada por lei formal, encaminhado o projeto ao legislativo por iniciativa do TJ, porque ele é afeto ao judiciário. No entanto, nos termos dessa ADI 4140 de 2011, ela não pertence à estrutura do judiciário. E ele fala que os serviços auxiliares dos tribunais e dos juízos de direito que lhes são vinculados, organizados privativamente por aqueles, são formados exclusivamente pelo conjunto de unidades e atividades de apoio e viabilizam a realização de suas finalidades institucionais. As serventias judiciais e extrajudiciais não compõem, portanto, os serviços auxiliares ou administrativos dos tribunais. Portanto, o julgado deixa claro que as serventias não pertencem à estrutura do judiciário. E caso você queira assistir novamente essa aula, basta clicar no link acima da sua tela. Ainda temos a independência interna, também conhecida como independência funcional, que diz respeito às atividades internas da serventia, conforme disposto no artigo 41 da Lei 8935, que diz que incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Conforme foi lido, as atividades internas da serventia são de exclusiva responsabilidade do delegatário. E é importante lembrar que quando falamos dos direitos dos delegatários, nós apontamos que esse artigo 41 derrogou diversos artigos que faziam menção à autorização do juiz corregedor para diversas situações da serventia. No entanto, isto não tem mais necessidade. E para rever a aula de delegatários e seus direitos, basta clicar no link acima. E em relação ao princípio da independência funcional, podemos dividir este princípio em relação aos seus atos quanto aos atos administrativos e financeiros, que são relacionados à gestão da serventia, nos termos do artigo 21 da Lei 8935, que diz que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviços. E conforme foi lido, os atos de gestão têm uma ampla liberdade. No entanto, podemos também dividir o princípio da independência funcional
em seus atos técnicos, nos termos do artigo 28 da Lei 8935, conforme foi lido anteriormente. No entanto, em relação a esses atos técnicos, o delegatário ele é dependente, por força do princípio da legalidade administrativa, estudada nas aulas de direito administrativo, que você poderá assistir ao clicar no link acima. Precisamos ainda apontar que, em relação ao princípio da independência interna funcional, ele é mais limitado em relação ao interino ou ao interventor. O interino, que está relacionado no artigo 39, parágrafo 2º da Lei 8935, e nesse artigo ele vem falando sobre as punições do delegatário, quando no parágrafo 2º ele fala que, extinta a delegação, a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço e designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Esse substituto mais antigo é também chamado de substituto interino. Ou temos ainda o interventor, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º da Lei 8935, que diz que quando para a apuração das faltas imputadas a notários e oficiais de registro for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Portanto, embora interventor e interino assumam a serventia em situações excepcionais, o interventor somente assumirá caso não possa assumir o interino. Portanto, o interventor está relacionado a problemas disciplinares que cometem a serventia. E essa limitação que estamos apontando está descrita no artigo 3º, parágrafo 4º da Resolução 80 do CNJ, que diz que aos responsáveis pelo serviço que tenham sido designados interinamente, na forma desse artigo, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga no futuro deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação do respectivo Tribunal de Justiça. Portanto, conforme se pode observar desta resolução, a independência funcional do interino e do interventor é muito regrada em relação aos delegatários. Precisamos ainda lembrar que o princípio da independência ele é mitigado por diversas regras. E nesse quesito podemos apontar as incompatibilidades, os impedimentos e as responsabilidades. Lembrando que as incompatibilidades não se confundem com a suspensão, bem como os impedimentos. Nas incompatibilidades, nós teremos uma restrição à acumulação de cargo ou função. Já em relação aos impedimentos, eles são obstáculos ao exercício de cargo e função, no entanto, eles têm um vínculo objetivo com o ato praticado. Já em relação à suspeição, embora ela seja um obstáculo ao exercício do cargo e função, ela tem um vínculo subjetivo com o ato praticado, o que é diferente. Temos ainda, em relação às mitigações, as responsabilidades, que é a obrigação que o delegatário tem de responder pelas obrigações próprias ou de terceiros. E vamos estudar agora detidamente cada uma dessas situações.